Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. Quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. Senhor Deus, abençoe agora a leitura da sua palavra, vivifica. No nome de Jesus Cristo, rogamos as tuas bênçãos sobre a sua palavra. Amém. O Mombrana fala aqui na mensagem A Festa das Trombetas, no parágrafo 294, ele fala que o último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Um homem. Amém. Não importa quantos personificadores eles tinham. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disto. Então nós vemos aqui bem claro aqui que foi apenas um homem que teve esse sinal. Então nós vemos que esse sinal de discernimento dos pensamentos das pessoas, Amém. esse sinal não é um dom para todos, mas esse sinal é a identificação desse ministério do Filho do Homem. E aqui nós vimos aqui que 3 homens vieram, 3 homens ali diante de Abraão, e fizeram esse sinal diante dele. E quando Jesus veio, depois de 1000 anos, Jesus promete também que nos últimos dias a igreja iria haver a mesma coisa. Essa promessa está em Lucas 17:30. Aonde está escrito? Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Voltando para o versículo 28, ele explica: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Continuando aqui, o Mombrana fala que é apenas um homem. Agora, sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho. Choca as pessoas. As pessoas nunca ouviram isso antes, né? Que nessa era, Deus teria que manifestar em carne humana novamente. Em plenitude corporal, em carne humana. Isso aí choca as pessoas. Elas não conseguem realmente, né, digerir isso, né? Captar isso. Agora, sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho. Mas lembre-se, de modo que vocês não deixem de saber. Não se lê a Bíblia assim, você lê nas entrelinhas. E revela o quadro. Muitas pessoas tomam isso, vê nas entrelinhas e falam que o Bruno está falando, né, que tem mistério para ser revelado ainda, nas entrelinhas. Mas não é isso, o Mombrana já revelou todos os mistérios que tinha
nas entrelinhas. Olha o que ele fala aqui, você lê nas entrelinhas. Observe, Sara era uma mulher de idade, a Bíblia diz, seu ventre estava amortecido, está vendo? A vida de Abraão estava morta nele, sua semente, está certo? Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. Que fez? Ele mudou seus corpos, ou seja, você lendo a Bíblia, você parece que pula isso, né? Que Abraão e Sara foram transformados. Foram transformados. Porque aqui diz bem claro, né, que para receber Isaac, os dois tiveram que ser transformados. Porque depois disso, Abraão teve mais 7 filhos ainda. Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. Que fez ele? Ele mudou seus corpos. Amém. Ele mudou seus corpos. Observe, eles fizeram uma viagem de 300 milhas, cerca de 487 quilômetros, até Gerar, uma viagem tanto para um homem de idade, disse. E Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações familiares. Ela disse, 20 anos ou mais, talvez, antes, eles tinham tido relações familiares. Diz, uma velha, e meu senhor também, ter prazer novamente como jovens. Ele disse, haverá coisa alguma difícil para o Senhor? Observe o que aconteceu. Imediatamente ela voltou a ser uma amável jovem, mostrando aí, retratando que ele vai fazer a semente real de Abraão, para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser uma jovem. Vejam, eles desceram a Gerar, e o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se aproximou, se apaixonou por ela, disse, ela é bela e formosa, e ia casar com ela, está vendo? Velha vovó, e todas aquelas belas jovens lá, vovó, ela é formosa à vista, estão vendo? É claro que ela tinha sido transformada, ela voltou a ser jovem novamente. Isso está ali entre linhas, mas está ali. Isso é um profeta para trazer essa revelação. Os outros não podem trazer isso. Mostrar o que está na entrelinha. É só um profeta para trazer os mistérios das entrelinhas. Amém, Senhor. Deus mudou seu corpo e o fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora, nesse dia, pelo Filho do Homem. Vejam a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança do corpo vir. Antes da mudança do corpo vir. Então, esse último sinal, Abraão viu os vários sinais. Mas o último sinal que Abraão viu, antes do filho do filho prometido vir, foi Deus em forma humana, discernindo o coração de Sara, que estava numa tenda atrás dele. Ele estava numa tenda de trás dele. Então esse último sinal também teria que acontecer com a igreja gentia. Teria que acontecer com ela. Porque Abraão é o tipo da igreja. Tudo que aconteceu com Abraão teria que acontecer com a igreja. Com a igreja. E nesses 2000 anos de cristianismo, a igreja tem visto Cristo na forma de Filho de Deus, uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais, pouco da palavra, né? que foi a igreja num dia nublado. Mas a promessa é que haverá luz no entardecer. Né? Então, no entardecer, teria que vir esse ministério do Filho do Homem, que não é o Mambrano é um Filho do Homem. Mas a promessa de Lucas 17:30 é que o Filho do Homem iria se manifestar. O Filho do Homem. Né? Só que esse ministério do Filho do Homem
não poderia vir através do próprio corpo de Jesus Cristo. Aí que as pessoas confundem, se enganam. Porque o corpo de Jesus Cristo, né, está no ministério, né, de intercessão à destra de Deus. As pessoas podem achar que não, né? Muitos grupos falam que não, que ele saiu do trono, mas você vê o Mombrana, né, no sétimo selo finalizando ali, até que antes ele realmente mostrou isso, e talvez tenha saído, né? Pode ser que ele saiu, não haja mais misericórdia no primeiro, na mensagem à brecha, primeiro selo, mas no finalzinho do primeiro selo ele já vem e já fecha. Não, ele está ainda lá. Amém. No segundo selo, terceiro, sétimo selo, ele vem e fecha. Não, ele ainda está no trono da intercessão, né? Então nós vemos que, e quando chega a última vez que o Mombrana mostra isso, que pode ser que saiu do trono, foi na mensagem Almas Encarceradas Hoje, que foi pregado no finalzinho de 63. Até ali sim, o Mombrana falou, eu não estou aqui, eu estou aqui apenas presumindo, né, falando sem autoridade, agindo sem autoridade. Será que ele saiu do trono? Será que esta é será que isso é a terceira puxada? Ele pregar para as almas encarceradas? Até ali você vê que ele ainda não tinha certeza do que era a terceira puxada, para que ele ia servir esse ministério da terceira puxada. Ele tinha dúvida o que seria, né? Mas depois disso, depois de 64, ele veio e fala, não acabou a misericórdia. Amém. Nós estamos ainda na era de Laodiceia. Cristo ainda é o Cordeiro, ele está ainda como sacerdote, intercedendo, ele não é juiz, né? Ele chega ali, ele crava isso aí ali, né? A partir de CD4 já não tem mais essa coisa de talvez, vou presumir. Será que saiu do trono? Isso não existe mais. Você vai até CD5 ele falando que Cristo ele está no trono da misericórdia. E quando chega na mensagem afirmando categoricamente, né? Afirmando ali. E quando chega na mensagem os ungidos dos últimos dias, ele fala ali no parágrafo 262 que a terceira puxada foi passada, já se cumpriu. Foi a revelação dos 7 selos. Amém. Foi a revelação dos selos. Já foi, se cumpriu a terceira puxada. Foi a revelação dos selos, né? Amém. Então esse ministério, as pessoas confundem o ministério de um filho do homem com o ministério do filho do homem. É diferente. Quando é o ministério de um filho do homem, tem poucos sinais, né? Elias só fez 4 milagres. E Eliseu, que tinha a porção dobrada do espírito de Elias, fez 8 sinais. 8 sinais. Por quê? Porque o ministério de um filho do homem, de um profeta, sempre é poucos sinais. As pessoas confundem, pensam que nessa era veio apenas um profeta, um homem apenas, né? Mas Mombrana fala que o Elias desses dias não foi, o Elias desse dia foi mais do que um homem. Não estou falando que o Mombrana foi mais do que um homem, estou falando que o Elias desses dias, o espírito dele foi mais do que um homem. Não confunda isso. Se cumpriu também. Né? É o ministério, né? A unção que esteve, né? sobre o Mombrana. Não é Mombrana, o Elias. O Elias é o espírito, a unção, o ministério que estava no Mombrana. O Mombrana foi apenas um filho do homem, um homem que tinha uma porção em sua alma, no qual manifestou o filho do homem nesta era, através de um filho do homem, manifestou Elias, né? Vamos falar que o Elias desses dias, né? foi mais foi o próprio Jesus Cristo. Isso eu acho aqui. O Elias desse dia foi o próprio Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Amém. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Deixa eu ver qual parágrafo que é aqui. 212. Mombrana fala o seguinte. Esse não foi Elias, ele foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Amém. É para ele vir conforme Mateus 17. Elias.
O Elias deu o próprio Jesus Cristo. É para ele vir. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar. Lucas 7,30 diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta, tá vendo? Virá através de um profeta, ou seja, virá através de um homem. Ou seja, o Elias, Jesus Cristo, o ministério do próprio Jesus Cristo nessa era. O irmão Branham não era Jesus Cristo. Ele foi apenas um vaso, um canal humano, através do qual, nesta era, manifestou o próprio Jesus Cristo, no ministério do Filho do Homem, que é o ministério de Deus em plenitude corporal, né? Que é Deus na forma literal, humana. Literal, humana. Não como o Filho de Deus foi nas eras da igreja. Você não pode misturar isso, Filho de Deus, Filho do Homem. Filho de Deus foi nas eras da igreja de uma forma sobrenatural, não literal. Não tinha ali discernimento do Espírito, dos pensamentos das pessoas. Porque Deus não estava na forma literal nas eras da igreja, estava com o Filho de Deus. Amém. Mas nessa última era ele mudou para Filho do Homem. Para Filho do Homem. Só que ele para se manifestar, ele não podia vir através do próprio corpo dele. Você pergunta, mas não poderia vir de uma forma teofânica, como veio lá para Abraão? Poderia, mas ele prometeu em Malaquias 4 que viria através de um profeta. Amém. Então ele não poderia quebrar a promessa dele. Ah, mas ele não poderia vir ele próprio no corpo dele? Não, no corpo dele não poderia vir. Por quê? Porque ele só veio no corpo dele na segunda vinda. E esse ministério não é a segunda vinda. O ministério do homem, que foi através do irmão Branham, Não existe essa promessa, né? não existe essa promessa, nem poderia existir, porque iria contradizer toda a escritura, porque ele só volta na segunda vinda. Amém. Só que a segunda vinda, o ministério do Filho do Homem tem que ser na terra, antes da segunda vinda, é o último sinal. Como aconteceu lá com Abraão, antes do filho prometido vir, Isaac, nascer, Deus manifestou ali, numa forma humana ali, né, na forma do Filho do Homem. Então, nesta era também, tinha que ser assim, ele teria que manifestar na forma do Filho do Homem, na terra, em carne humana. Amém, Senhor. Agora, as pessoas não conseguem captar isso, entender isso. Porque ali na mensagem, o arrebatamento, ali o problema fala, né? 3 coisas têm que acontecer antes da vinda. 3 coisas têm que acontecer antes da vinda. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tem um grupo ensinando aí na terra que Jesus Cristo já voltou. E quando você sobe num galho, né, não tem como você descer mais, né? Você sobe numa heresia, uma heresia traz outra. Porque quando você fala que Cristo já voltou, e essas 3 coisas que tem que acontecer antes da vinda, você vai ter que ensinar que já aconteceu. Essas 3 coisas. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido cumpriu a mensagem, é um profeta revelando o mistério da palavra. A segunda coisa é o quê? É chamando os mortos à ressurreição. É a voz de arcanjo, é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Então esses grupos falam o quê? Que já se cumpriu, que é o quê? Que é chamando os mortos das denominações. Que interpretação mais tola, né? Não querendo ofender as pessoas, mas que interpretação mais tola, falar que chamando as pessoas das denominações, né? Que tolice, né? O Mulana fala aqui que é no parágrafo 33 mensagem, a festa das trombetas. E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o novo corpo. Amém. E nós, o que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos. Aleluia! E arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer, os selos estão abertos. Então essa ressurreição ela é literal, não é espiritual, não é chamando o sepulcro das igrejas, das denominações. Que tolice, que tolice. E também eles falam que já se cumpriu também as trombetas, né? Vamos falar que a trombeta é a subida para as bodas, o chamado para a subida para as bodas, para a festa no céu.
Então você percebe que uma doutrina traz outra, de repente eles estão numa árvore, num galho, que não consegue descer mais, não consegue, não adianta para falar para eles, né, que eles nunca vão crer nisso. Mas não, mas a ressurreição, a voz de arcanjo é literal. Aí o povo fala, mas tem que ter um profeta para dar a voz de arcanjo. Irmão, Jesus não pode fazer isso sozinho. Aí você vai para onde? Você vai para a sombra, vai para Gênesis 18. Precisou de um profeta ir lá e dar voz de arcanjo para transformar o corpo de Abraão e Sara? Precisou de alguém lá? Não precisou, bastou o último sinal lá, o dia que Deus veio através de um corpo teofânico ali e deu a voz de arcanjo ali, né? Deu a voz de arcanjo, ele deu a voz, o alarido, né? Ele manifestou com o Filho do Homem, discerniu, fez o mistério do último sinal ali. Aquilo ali produziu a mensagem para Abraão. Amém. Para ele ser transformado depois na voz de arcanjo. Antes de Isaac nascer, ele foi transformado por causa do quê? Por causa daquela mensagem que Deus em carne humana trouxe ali no alarido. E nós também, a fé de Rápido já está nas mensagens, já está aqui. Amém. Já está aqui. Então é essa fé na mensagem que vai nos transformar, nos dar a transformação, né? A voz de arcanjo, né? Essa voz de arcanjo que vai soar, e nós que temos essa fé, né? Essa fé, seremos transformados. Agora falar qualquer coisa além disto, né? O Bruno não falou, ele só falou que vai vir uma grande fé e nós seremos transformados, né? E assim nós vamos viajar na velocidade do nosso pensamento, e vamos ver os irmãos já transformados, e junto com eles subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então falar qualquer coisa além disso é de procedência maligna. Você tem que falar somente o que o Mombrana falou. Senhor, é verdade. Nem mais, nem menos também. Porque se falar menos, é de procedência maligna. Se falar mais, é de procedência maligna. Então é ficar somente com o que o mensageiro tem falado, né? Porque nós seremos julgados pelo que o profeta falou. Ele não falou nada dele ressuscitar para trazer voz de arcanjo. Então, quem falar isso está indo além do que o Mombrana falou. Agora falar, não, quem vai dar a voz de arcanjo é a igreja. Não, aonde está isso na mensagem? Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma referência na mensagem falando que a voz de arcanjo vai vir através da igreja e nem através do irmão Brana, né? O que o Mombrana fala é que a voz de arcanjo vai ser a mesma que chamou Lázaro da sepultura, é a mesma. Amém. Então nós temos que ficar com isso, né? É a mesma voz, Mas o povo não fica nem com o último sinal. Olha só, em vez de ficar com isso, como o Brana trouxe para nós, o último sinal, você fala hoje com as pessoas sobre o último sinal e não sabe nada do último sinal. Você fala sobre o Filho do Homem, não sabe nada sobre o Filho do Homem. Você fala sobre as trombetas, não sabe nada sobre as trombetas. Um assunto que está registrado em mais de 40 mensagens. Né? E esse assunto do último sinal, Deus em carne humana, do Filho do Homem, né, está em mais de 40 mensagens. Mais de 40 mensagens, e o povo não sabe o que aconteceu nesta era, que palavra foi que se cumpriu. Amém. Eles não sabem nada disto. Fica crendo aí em pessoas que estão discernindo os pensamentos das pessoas. Como? O último sinal de discernimento foi o ministério do irmão Brana. Foi o último sinal. Não vai ter outro. Né? Na mensagem Eventos Modernos são escritos por profecia, o Mombrana fala no parágrafo 233. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Jesus diz, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem.
Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, tá vendo? Em carne humana. Como que ele iria se revelar em carne humana? Sendo que o corpo dele está na destra de Deus, em intercessão, como sacerdote. É lógico, ele preparou um outro vaso, um outro corpo, que foi Malaquias 4. Malaquias 4, ele preparou o corpo do irmão Branco. Por isso que ele disse para o irmão Branco quando era criança: não beba, não fume, nem contamine seu corpo com mulher, porque quando você crescer, tem uma obra para fazer com você. Tem uma obra. Ele não falou isso para Moisés, não falou isso para Elias, não falou isso para Abraão, para nenhum outro profeta. Ele falou isso por quê? Porque ele manifestou com o Filho do Homem através de outro profeta. É verdade. Somente através de William Branham ele veio em plenitude corporal. E em alguns momentos, não era 24 horas, em alguns momentos da vida dele. Como está aqui na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, 264. Amém. 264. Está aqui a pessoa pode falar, mas onde está isso que foi plenitude nesta era? Tem várias mensagens, né? 264, no Brana fala: nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era de Pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado. Trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, como se manifestou na terra, numa forma de profeta Deus. Ó, glória prometida por Malaquias 4, prometida pelas demais escrituras, onde você adora na casa de Deus, tá vendo? Prometido por Malaquias 4. Amém. Então Malaquias 4, o povo não sabe nada de Malaquias 4, ele pensa que é apenas uma porção que viria. Pensa que é apenas um Elias que viria, um homem, que Elias seria um homem. Mas não, né? O Elias desta era é o próprio Senhor Jesus Cristo, que manifestou através de William Branham, na carne de irmão Branham, em alguns momentos. Mas não foi segunda vinda, repito, não foi segunda vinda. Foi o último sinal. Não confunda as coisas. O diabo quer confundir a sua cabeça, fazer você não compreender esse ministério dessa última era. Porque se você não reconhecer o dia, a sua mensagem, o que se cumpriu nesta era, você vai viver da luz de outra era. Você vai viver de uma outra luz da história. Você não vai viver da luz real, da palavra real que se manifestou nessa última era. Porque com o Filho do Homem, ele se manifestou 3 vezes na terra. Lá para Abraão, veio 2 anjos e foram para Sodoma e Gomorra. Nessa era veio também 2 anjos, foi Billy Graham e Oral Robert. E os 2 já morreram, então não faço mais nada. Billy Graham e Oral Robert já faleceram. Eles foram para Sodoma e cegaram os sodomitas, né? Então ali foi um corpo teofânico. E depois veio através do próprio Jesus Cristo, que foi o próprio Deus encarnado. Jesus foi o próprio Deus encarnado. O irmão Branham não foi Deus encarnado. O irmão Branham foi um homem, igual eu e você, salvo pela graça. Ele era um profeta, um filho do homem. Essa foi a diferença. Ele era um homem, né? Mas através dele manifestou o ministério do Filho do Homem. Então você entendeu? Através de Jesus Cristo, depois de 2000 anos, novamente o Filho do Homem se manifesta, sabia, usando um homem. O irmão Branham foi o único homem, nascido através de mulher, através do sexo, através do qual Deus manifestou dessa forma do Filho do Homem. Não teve outro na história. Você pode procurar na história outro homem através do qual Deus manifestou com o Filho do Homem, você não vai encontrar. Jamais. No seu irmão Branham, quando começou a discernir os pensamentos das pessoas, olhar para a audiência, de costas para a audiência, discernir os pensamentos das pessoas, né? Mostrando que nessa era foi Deus outra vez em plenitude corporal através de um homem. Amém. Usando um vaso humano. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Amém. Finalizar o culto? Amém, Senhor Deus, damos graça, Pai, acrescente o que faltou ser dito nesse culto. Abençoe cada um de nós. Amém. Nos despeça para o lar, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.